está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi, umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna, de vida eterna. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Realmente um conteúdo imperdível. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: Ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence: Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los.
Eles vieram e encheram as 2 barcas, ao ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, esse evangelho é muito rico, cheio de simbolismos, e nós vamos tentar aprofundar um pouco aqui, né? Jesus vai escolher os seus discípulos. Diferente da descrição lá em São Mateus, Jesus parece já ter uma relação com Pedro. Afinal de contas, nós vimos o evangelho de ontem, que Jesus já estava habitando na casa de Pedro. De fato, os evangelhos, eles não querem se deter nos mínimos detalhes de como aconteceu a história, mas eles querem passar uma mensagem, uma teologia. E, a partir disso, eles usam de relatos, né, que podem até não ser exatamente concordes, mas partem de uma história verídica, real. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, né? E aqui cada um dos evangelistas vai dar um enfoque nesse chamado, né? Para Mateus foi um chamado partindo como que de um encontro imediato, e eles imediatamente deixam tudo, e assim Mateus dá esse enfoque no segmento imediato. E para Lucas, Jesus já tinha uma relação com Pedro, e chega o momento em que ele o constitui pescador de homens. Essas histórias não são conflitantes, mas dão um enfoque diferente nesse chamado, que é claro que foi um processo de discipulado. Assim, Jesus sobe na barca de Pedro, a barca que vai sempre ser o símbolo da igreja no Evangelho. A barca de Pedro, a barca de Simão. Lucas vai ser esse evangelista que tem um respeito muito grande por Pedro e pelo primado de Pedro para com os outros apóstolos. Ele de fato era o primeiro papa, e é a partir dessa barca que o Senhor vai anunciar a palavra de Deus. É outro tema muito precioso para Lucas, e nós já vimos nesses dias passados como essa palavra é poderosa, é capaz de libertar do demônio, é capaz de dar vida nova às pessoas. E essa palavra agora se anuncia da barca de Pedro. Quando as pessoas se ajuntam para escutar, e as multidões começam a ser convencidas por essa palavra, a partir exatamente desse cenário que tem todo um simbolismo, o Senhor diz para Pedro: avança para águas mais profundas com esta barca. Esta barca da igreja precisa ir longe, precisa ir a águas profundas, como de fato Lucas, depois, que também é o autor dos Atos dos Apóstolos, vai mostrar como essa barca foi até os confins da terra. A igreja chegou a anunciar a todos os povos. Assim, Pedro obedece ao Senhor e ainda cita, vamos dizer assim, a situação milagrosa que prepara, né, a situação difícil que preparará o milagre, melhor dizendo. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Eles estavam limpando as redes que não tinham pescado nada. Mas em atenção à tua palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que realiza os milagres, essa palavra que promete e cumpre, em atenção à tua palavra, nós lançaremos as redes.
E aqui no Evangelho de São Lucas, a palavra então vai recebendo esse significado de ser a isca para os peixes. Sim, é por causa dessa palavra que acontece essa pesca milagrosa, e será por causa dessa palavra que Pedro poderá pescar tantos outros peixes. Assim fizeram, apanharam tamanha quantidade de peixes que os outros, que eram sócios de Pedro, e aqui nesse evangelho é que aparece isso, virão ajudar, e depois serão esses 3 discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que comprovam a força da palavra de Deus, e assim depois poderão anunciá-la de forma poderosa. Pedro é esse homem piedoso que, vendo esse milagre, diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A partir do seu esvaziamento de si, do seu inclinar-se diante do Senhor, é que acontece a sua eleição. Como nós vimos na primeira leitura, não é a sabedoria do mundo que o Senhor busca, mas é a simplicidade desse homem pescador, que não é mestre nas sagradas escrituras, como os mestres da lei, como os fariseus, mas é capaz de se inclinar e receber essa palavra para poder transmitir aos outros. E aí Jesus diz: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. A palavra pescador, pescaria, era tida na antiguidade já como uma metáfora de muitas outras pescas, né? Não era estranho usar esse termo pescador de homens. O termo grego que é usado aqui por Lucas traz à tona como os mestres da época faziam para atrair os alunos. Era uma pescaria de alunos. Assim o Senhor mostra que, se utilizando dessa isca, que é a palavra de Deus, não a palavra humana, não a sabedoria humana, porque Pedro não tinha, Pedro pescará muitos peixes, muitos discípulos, né? Aqui, para a linguagem grega da época, isso era bem, dava para entender bem o que era que Jesus estava dizendo. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Não era mais necessária a barca que pescava peixes. Agora Pedro passava a guiar uma outra barca, primeiro seguindo a Jesus e depois nos Atos dos Apóstolos assumirá o comando dessa igreja. É preciso assumir a barca que é a comunidade de Jesus, que junta, fortalecida com todos os homens, poderá tirar tantos desse mar salgado que é o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.